Como vocês sabem, aqui vocês aprendem tudo que vai ajudar a tirar as dores do seu bebê e fazer com que ele durma melhor. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e eu estou aqui sempre para trazer informações e ajudar na saúde das nossas crianças. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o risco de oferecer um chá para a criança começar a dormir melhor. Então, para que vocês entendam um pouquinho quanto é perigoso oferecer chá para bebês aí de 0 a 6 meses e o que isso pode causar. Mesmo que você esteja desesperada para a criança dormir, muitas vezes é bom a gente tentar evitar aí algumas situações. Vamos falar um pouquinho sobre a insônia do bebê, entender um pouquinho sobre a importância do sono para as crianças também. Então a insônia, ela vai aí causar diversas alterações, tanto na questão de desenvolvimento do bebê, como estresse para essa própria criança, para os pais, para a família. Então a gente precisa entender muito sobre isso e a real necessidade desse sono para o bebê. Então o bebê que tem insônia é aquele bebê que muitas vezes ele fica muito irritado. Então ele já está irritado durante o dia, passa essa irritabilidade durante a noite também, porque ele não consegue descansar. O bebê está ali constantemente em estado de alerta, constantemente agitado. E essa agitação dele faz com que ele não consiga dormir bem. E aí começam a gerar alguns problemas, porque muitas vezes esse bebê que tem insônia, ele tem às vezes dificuldade para mamar, ele tem dificuldade para outras situações que vão prejudicar no seu desenvolvimento também. Existem alguns benefícios do sono para o bebê, tanto para o bebê quanto para o adulto, a gente sabe disso. O sono é importante para a gente repor a nossa energia que foi gasta durante um dia todo, e aí a gente precisa desse sono de qualidade para que a gente consiga repor toda essa energia. E na criança é a mesma coisa, a criança precisa desse sono para que ele reponha toda a energia, que mesmo ele não sendo uma criança que ainda está andando e tudo mais, ele ainda tem um gasto energético, tá? Principalmente durante a mamada, que é o horário que ele mais trabalha. Então o bebê que mama é o bebê que está ali trabalhando constantemente, porque é muito cansativo, e ele precisa repor essa energia, ele precisa melhorar aí algumas questões de funcionamento do corpo, e na maioria das vezes é durante o sono que vai ajudar o bebê a crescer, a se desenvolver, e todo esse processo é muito importante. Então o sono ele é muito benéfico para a criança. Então a gente não pode deixar com que essa criança crie essa rotina da insônia, porque é muito importante que ele consiga dormir bem para que ele se desenvolva, para que ele cresça, tá? Então o sono realmente é fundamental. E até qual idade vocês acreditam que o bebê pode ter insônia? Até quando essa insônia pode estar presente aí? Até qual idade que vocês acreditam que o bebê pode ter essa insônia? Ele pode ter essa insônia em qualquer idade. Então o bebê pode apresentar insônia no primeiro mês de vida, no segundo, no terceiro, até 1 ano ou mais. Então existem crianças que têm dificuldade para dormir desde os primeiros dias de vida, e isso vai acompanhando elas ao longo do desenvolvimento. Como também existem crianças que dormiam bem no começo e depois começaram a piorar. Então a gente precisa avaliar e entender o que está acontecendo com essa criança. Observar bem certinho se houve alguma alteração durante esse desenvolvimento, por que essa criança dormia bem e começou a dormir mal, e por que ela está nesse processo tão de irritabilidade, nesse processo tão de sistema de alerta. A criança parece que está sempre ligada, está sempre no 220 ali, né, como a gente fala. Então a gente precisa entender realmente quais os processos que esse corpo do bebê está passando, para que a gente possa ajudar nesse sono dessa criança. Muitas vezes pode acontecer da criança ter dificuldade de dormir logo nos primeiros dias de vida, e isso se perdurar ali durante um bom tempo. Isso pode estar acontecendo porque essa criança deve ter sofrido algum trauma durante o parto, ou muitas vezes dentro do útero, algum trauma na região do crânio, alguma compressão, alguma tensão maior na região do crânio do bebê, que faz com que ele não consiga dormir desde os primeiros dias de vida. Pode ser que o bebê tenha nascido através de fórceps também, que é uma ferramenta que ajuda a tirar a criança ali na hora do parto. Se o bebê nasceu de fórceps, ele tem uma tendência muito maior a ter sofrido compressões no crânio dele. E aí é um bebê que pode começar a apresentar sintomas logo no primeiro dia de vida. Então aí esse sono do bebê pode estar bem comprometido por conta disso. Agora tem bebês que vão começar a apresentar sintomas
depois de 15 dias, às vezes bebês que começam a ter insônia depois de 1 mês, de 2, de 3 meses. Isso já é sinal de que ocorreu algum processo alterado ali no desenvolvimento dele. Pode ser que esse bebê ele tenha sofrido aí uma torcicolo que não foi tratada e ele está apresentando assimetrias cranianas por conta de um vício posicional. Então, por exemplo, o bebê que tem uma torcicolo, ele tem a tendência de dormir com a cabecinha só para um lado. Quando ele vira essa cabeça só para um lado, ele dorme só de um lado, ele vai fazer com que aquela região onde ele está dormindo por mais tempo cresça um pouco menos. Então ele vai sofrer um pouco de pressão na cabeça naquele local e ele tem uma tendência a um crescimento mais atrasado um pouquinho do crânio naquele local. E aí você olha aquela criança que tem a cabeça mais achatadinha. Um lado é redondinho, do outro lado é mais achatadinho. Então a gente precisa observar isso também. Por isso que muitas vezes a insônia ela aparece no desenvolvimento, um tempo depois. E por isso que também ela pode aparecer no comecinho. Então, como eu expliquei para vocês, se o bebê teve alguma alteração dentro do útero ou durante o parto, o problema pode começar a aparecer nos primeiros dias de vida. Se é um vício posicional, esse problema pode começar a aparecer aí independente do tempo, tá? Pode começar a aparecer com mais tempo de vida, por exemplo. E como eu sempre falo, às vezes tem crianças aí, eu sempre costumo dar esse exemplo porque foi um exemplo muito marcante no consultório, dessa criança na faixa de 2 anos e pouquinho, que os pais chegaram desesperados, a criança não dormia e chorava muito e a mãe não podia trabalhar. E aí depois do tratamento, que na verdade foi um tratamento muito difícil de fazer, muito dificultoso, eu orientei a mãe o que ela tinha que fazer em casa, dei algumas dicas, passei orientações importantes e eles conseguiram realizar também, complementar com o tratamento em casa e essa criança começou a dormir melhor. Foi um resultado que realmente eu não esperava tanto que fosse dar tão certo naquele caso, porque o bebê não deixava eu colocar a mão nele mesmo. Era uma criança já de 2 anos e foi um resultado assim muito expressivo. Teve um resultado muito legal e realmente eram algumas alterações no crânio dele que não tinham sido tratadas. Então ele tinha algumas tensões cranianas, algumas sobrecargas e não tinha sido tratado isso a tempo quando ele era bebezinho. Mas a gente conseguiu mesmo assim reverter muitas alterações e hoje em dia essa criança dorme bem. Então para vocês verem que não tem idade. Então, uma criança aí de 2 anos e pouquinho não estava conseguindo dormir. Qualquer idade pode acabar a criança sofrendo com insônia também. Pessoal, e aí o que acontece? Existe aquela questão de avós, bisavós falarem que essa criança está precisando de um chá para se acalmar. E aí a gente sabe que realmente existem alguns chás que são mais calmantes, chá de camomila, chá de erva doce, então que eles ajudam a relaxar um pouco o corpo. Mas será que realmente a gente precisa oferecer esse chá para essas crianças? Será que o efeito depois, o efeito adverso que pode aparecer depois não vai ser pior? Então assim, a gente sabe que pra gente muitas vezes um chá funciona, que ajuda a dar uma acalmada, ajuda a dar uma relaxada, mas para uma criança de 0 a 6 meses isso é um problemão. Porque a gente sabe que o bebê de 0 a 6 meses ele não precisa de alimentos. Ele não precisa de água, de alimentos, ele precisa só do leite materno. O leite materno ele já contém todos os nutrientes necessários, ele já contém a água necessária para essa criança, para hidratar ela. Então, quando a gente oferece algum tipo de chá, a gente está colocando em risco o funcionamento do organismo dela, principalmente das questões intestinais. O intestino do bebê ele ainda é muito imaturo. Ele ainda está recebendo informações e aos poucos ele está conseguindo trabalhar a partir de cada nova informação. Se para a criança ela sente quando a mãe come alguma coisa diferente, quando a mãe come alguma coisa que faz mal, você já imagina oferecer diretamente para a criança alguma agressão dessa forma. O chá não deixa de ser um sistema agressor que você vai colocar dentro do corpinho do bebê, porque o intestino, o organismo dele ainda não está preparado para aquilo ali. Então o organismo dele não entende que aquilo ali vai precisar ser feito um processo digestivo. Ele vai conseguir fazer a digestão? Vai conseguir, porque o corpo naturalmente precisa jogar aquilo ali para fora. Só que os sintomas que podem vir associados a isso são muito piores. Tentar oferecer um chá para uma criança de 0 a 6 meses que está sofrendo com insônia para ajudar ela a dormir melhor, pode ser um tiro no pé.
porque essa insônia pode se agravar ainda mais, ela pode ter mais processos alterados aí no corpo, ela pode começar a sofrer com cólicas e aí a insônia vai vir de qualquer forma. Então nada vai melhorar, pelo contrário, vão começar a piorar ainda mais os sintomas do bebê. E aí o bebê que tem cólica, ele tem mais dificuldade ainda para dormir, ele tem mais dificuldade aí de funcionamento do corpo. Quando a gente oferece um chazinho que às vezes pode parecer inocente, isso pode agravar ainda mais, pode piorar ainda mais a situação de funcionamento do corpo e trazer aí as cólicas para o bebê. Como eu falei, o intestino do bebê de 0 a 6 meses, ele ainda é muito imaturo. Então ele ainda está tendo contato com muita coisa, ele ainda está conhecendo muita coisa. Porque, como eu falo, o bebê quando ele está dentro do útero, ele está protegido. Então ele está numa casinha protegida ali, vamos dizer assim. E aí quando ele nasce, ele está em processo de conhecer muita coisa. O ar é diferente para ele, o ambiente, os germes que ele vai ter contato são diferentes. E aí tudo está como novidade. O corpo dele está entendendo muita coisa ainda. E por isso que ele não precisa desses alimentos, ele não precisa de comida ainda. Ele precisa só do leite materno, até que o organismo dele comece a entender muita coisa. Por isso que a introdução alimentar ela vai começar a partir dos 6 meses. Por quê? Porque ali ele já está num processo de maturação, o bebê já começou a sentar com 6 meses, então o processo digestivo dele já é melhor, já é diferente, ele tem uma tendência menor a sofrer com refluxo depois dos 6 meses. E aí a gente vai entendendo bem o que está acontecendo com a criança a partir disso. Aí o bebê, a partir dos 6 meses, que já está tendo contato com alguns alimentos, aí é um bebê que o chá não vai fazer tanto problema para ele. Não vai causar tantas alterações no intestino para ele. Mas de 0 a 6 meses é um risco muito grande, porque o intestino ainda está entendendo muita coisa, ainda está absorvendo muita informação, e cada coisa nova que a gente oferece para a criança até os 6 meses é um sistema agressor. Pode ser que ele responda de uma forma muito ruim a isso e comece a apresentar ainda mais sintomas. Pessoal, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? E aí, como eu estava falando, será que depois dos 6 meses o chá resolve? Pode ser que sim, pode ser que ajude, não que vá resolver um problema de insônia. Pode ser que ajude a acalmar, a relaxar um pouquinho essa criança. Mas a gente ainda não tem uma comprovação, por exemplo, científica de que um chá vai fazer a criança dormir por tantas horas, por exemplo. O que acontece é que muitas vezes a criança está num estado de alerta tão grande que aí ela precisa de algum tipo de relaxamento para ajudar. Mas a gente pensando em questões funcionais, em questões de causa dessa insônia, seria interessante a gente entender o que está acontecendo realmente com essa criança, o que está levando essa criança a sofrer dessa insônia. E aí a gente vai, a partir disso, melhorar essas condições de funcionamento do corpo do bebê. Então, o corpo, por conta, ele vai começar a responder melhor e vai começar a funcionar de uma forma melhor. Aí, então, a gente consegue uma mudança dos sintomas. E é isso que é o mais interessante dentro da osteopatia, porque a gente vai trabalhar em cima da causa do problema. A gente encontrando a causa do problema, encontrando aquilo que está causando, que está influenciando na dor do bebê e na insônia do bebê, a gente consegue fazer com que o corpo por si só volte a funcionar da forma como deveria, de uma forma fisiológica, de uma forma natural. E aí o corpo do bebê começa a funcionar bem e tudo vai voltando, tudo vai revertendo, e aí muitas vezes a insônia também já é resolvida. Tanto que os meus bebês de consultório, eles chegam muitas vezes para tratar refluxo, só que aí a gente já trata o corpo por um todo. Então, como a gente está tratando todas as alterações, ele melhora do sintoma do refluxo, da cólica, da insônia, dos soluços, dos gases. Então a gente consegue ajudar o bebê por completo, porque a gente entende o que está acontecendo com ele. E aí a gente associa tudo e depois que a gente trata, o bebê vai ficando mais tranquilo. E aí, já que os chás não funcionam, que os chás podem gerar um risco grande para a saúde do bebê, qual que é a melhor estratégia para melhorar esse sono do bebê? O que a gente deve fazer para ajudar o bebê que não está conseguindo dormir bem? O bebê de 0 a 6 meses. A gente precisa oferecer para eles uma rotina. Então a rotina é muito importante, a gente tem que manter uma rotina ideal para o bebê ali, onde ele se adapte, ele se acostume. Então ele precisa ter o mesmo horário sempre para tomar banho,
o mesmo horário para a última mamada depois do banho, o mesmo horário ali durante o dia para as atividades dele e tudo mais. Então, os cochilos durante o dia, a gente tentar manter os mesmos horários também é muito importante. E aí a gente precisa de um ambiente tranquilo também. Um ambiente tranquilo, tanto durante o dia quanto durante a noite, fazem muita diferença na questão do sono. Então, quando a gente oferece para o bebê um ambiente tranquilo durante o dia ali, onde ele vai ter, não vai ter excesso de barulho, não vai ter excesso de agitação, ele vai conseguir tirar o cochilinho dele durante o dia, e isso ajuda bastante. E durante a noite também, o ambiente precisa estar muito silencioso, o mínimo possível aí de movimentação dentro da casa durante a madrugada, enquanto o bebê acordar para mamar. Isso é bem importante também. Então a gente precisa conciliar essas situações assim, para que o bebê consiga ficar calminho, que ele não seja um bebê que se estresse por muita coisa. A luz baixa ajuda bastante. Durante a madrugada, procurar não acender luzes, deixar no máximo um abajurzinho baixo ali para você conseguir amamentar e evitar aí que o bebê acabe despertando. E durante o dia também, evitar que muito barulho ocorra dentro da casa, que muita gente faça muita agitação aí para essa criança, não acabar se estressando muito. E as dores e a insônia, pessoal, o que a gente pode correlacionar nessa situação? A relação de dores com insônia. Então, o que acontece? O bebê que sofre com dores é um bebê que não vai dormir bem, tá? Então, eu costumo sempre falar isso, que o bebê que tem dores, ele não consegue dormir. Por quê? Porque é difícil realmente, o bebê que está sofrendo com uma cólica, o bebê que está sofrendo com uma dor de refluxo, ele conseguir um relaxamento do corpo para ele dormir. Nós, adultos, já temos dificuldade para dormir quando a gente está com dor, quando a gente está passando por alguma alteração no corpo, algum problema. Você imagina uma criança que não tem muita noção do que está acontecendo com ele. Ele só sabe que ele está sentindo um desconforto grande, que ele está sentindo alguma coisa ruim, mas ele não sabe especificar que aquilo ali é uma dor. E aí, quando o bebê está sofrendo com dores, ele tem alterações de funcionamento do corpo bem importantes, tá? E aí ocorre que, quando o bebê está sofrendo com essas dores, ele não consegue um relaxamento das estruturas do corpo. E muitas vezes essas dores do bebê, elas estão relacionadas à torcicolo e à simetria do crânio. Então, quando o bebê tem um processo alterado no crânio, a insônia vai ser quase certeza de estar presente. Então a gente precisa melhorar condições de funcionamento do crânio do bebê, reduzir as tensões que estão presentes ali, para que ele comece a ter uma melhor funcionalidade do corpo. E aí o sono começa a melhorar. A insônia está sempre muito relacionada a processos dolorosos. Se o seu bebê é aquele bebê que durante o dia chora muito, tem dores de cólica, tem dores de refluxo, que você percebe que ele está sofrendo com algum tipo de dor, que tem alguma coisa incomodando ele, e aí durante a noite ele não dorme bem, pode ser que essa insônia dele esteja sendo causada por conta dessa dor que ele passou durante o dia. E muitas vezes essa dor persiste durante a noite também, ele vai ter cólicas, ele vai ter refluxo durante a noite. Então aquele bebê que está em constante estado de alerta, em constante sofrimento ali. E aí a insônia vai ser quase certeira. Então, assim, eu tenho meus pacientes no consultório, a gente tem os pacientes online também, e eu percebo, e a gente tem, com base em avaliações, em média de 8 a cada 10, tem insônia por conta de dores. Então, quando a gente começa a entender que o bebê está sofrendo com dor, a gente precisa ajudar ele a melhorar dessa dor para que ele durma melhor. Então, muitas vezes os pais me falam que já tentaram fazer 1000 coisas para a relação da insônia, já tentaram comprar 1000 cursos, já tentaram fazer 1000 coisas ali para ajudar na insônia do bebê. Só que, às vezes, a gente melhora questões de estratégia, por exemplo, de horários, de rotina e tudo mais, mas a gente não resolve as dores. Então, se você não resolve as dores do bebê, você pode colocar qualquer tipo de rotina maravilhosa. E aí a insônia vai persistir, porque as dores elas ainda estão presentes. Então a gente precisa corrigir processos dolorosos do corpo do bebê. A gente tem que acabar com a cólica, a gente tem que acabar com a dor do refluxo, para daí a gente conseguir inserir uma rotina que vai ajudar no sono. Por isso que eu sempre prezo, sempre falo muito sobre isso. Esses 3 pilares para mim são sempre muito importantes. As dores do refluxo, as dores da cólica,
para melhorar a insônia. Então a gente precisa corrigir essas dores de cólica e refluxo para que a gente tenha sucesso na melhora dessa insônia. Então são 3 pilares que para mim andam sempre juntos e eu sempre costumo falar muito sobre isso. Então eu acho que quanto mais a gente dá qualidade de vida para o bebê, dá menos situações dolorosas, que o bebê consegue ficar sem as dores de cólica e refluxo, mais facilmente ele vai conseguir dormir bem, mais facilmente a gente consegue criar uma rotina, consegue ajudar esse bebê, consegue ajustar aí alterações do corpo dele para que ele comece a dormir melhor. Como eu sempre falo, o bebê que tem dores, ele não dorme bem. Então a gente precisa melhorar essas dores para que a gente consiga amenizar e melhorar essa insônia. Vários pais já me falaram que compraram um curso de sono, por exemplo. É legal, tem estratégias muito boas ali. Só que, como eu falei, muitas vezes você tenta inserir essas estratégias, melhorar a questão aí de rotina, porque a maioria desses cursos ensinam sobre rotina, só que os problemas de dores eles não conseguem ensinar, não conseguem melhorar nessas condições, nessas situações desses cursos. Então a gente melhorando as situações de dores, melhorando as condições dolorosas dessa criança, a gente vai fazer com que essa criança durma de uma forma melhor. Pessoal, então trouxe as informações para vocês aí em relação ao risco de oferecer chá para bebês de 0 a 6 meses. Então, como eu falei, o corpo, o organismo do bebê ainda não está preparado para isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se você quer melhorar a insônia do seu bebê, você precisa entender primeiro o que está causando essa insônia. Não oferecer alguma coisa para tentar remediar, porque isso pode ser muito pior, pode ser muito mais grave para a criança. Então, a gente vai entender o que está acontecendo com o bebê, o que está levando a essa insônia. A gente vai entender as dores desse bebê e, a partir disso, tudo vai ficar mais tranquilo. Então, antes de oferecer qualquer tipo de chá, qualquer tipo de coisa milagrosa, de chá milagroso para esse bebê, procure entender o que está acontecendo com ele, peça ajuda de um osteopata, vamos tentar achar essas informações importantes, fazer uma avaliação, entender o que está acontecendo aí com o corpo do seu bebê, e aí você vai ver que o sono vai ficar tranquilo. Então você vai começar a dormir melhor também, a rotina da casa vai ficar mais tranquila, menos estressante, com menos problemas na casa também, tá? E aí a gente vai vendo que vai ficando tudo mais tranquilinho. Então a gente está procurando fazer com que o bebê melhore de uma forma mais natural possível, sem precisar oferecer nada de alimento para ele que vai conseguir relaxar o corpo dele, é muito melhor. Então só com o tratamento das mãos ou melhorando, fazendo reposicionamento, seguindo orientações, vocês vão perceber que esse sono do bebê vai voltando ao normal, tá bom? Semana que vem tem mais live para vocês, então como eu falei, 2 lives por semana a gente está fazendo pelo menos, e aí conteúdo todos os dias. Então sempre pela manhã e pela tarde está tendo vídeo durante essa semana aí para vocês. E na próxima semana aí a gente tem live na terça-feira também. E eu trago o tema para vocês e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para todo mundo e até semana que vem.